baita evento bacana, uma mesa também super diversa, importante, para a gente debater um tema também que acho que é dos mais urgentes, que é a ecologia, o ambientalismo e a sua relação com o ecossocialismo, com a obra de Marx. Eu, por acaso, rememorei uma entrevista que eu fiz com o professor John Bellamy Foster, não sei se você já ouviu falar, e é um ecossocialista muito importante, e ele resgatou, nessa conversa comigo, alguns pontos que eu achei muito legal, que ele fez uma relação da obra do Marx com ecologia. O Marx sempre falou sobre ecologia, isso está em vários pontos da obra dele, falou sobre escassez, falou sobre o uso de recursos naturais e, enfim, acho que a gente tem muito papo aqui para falar, muita coisa para relacionar com a obra do Marx. E eu queria começar contigo, João Pedro, nessa fala inicial. O MST tem um espaço importantíssimo, ocupa hoje um espaço importantíssimo com a agroecologia, né? Então, uma transformação que o movimento viveu, uma guinada que o movimento deu nos últimos anos para um foco cada vez maior na alimentação saudável, na luta contra os agrotóxicos e pelo aproveitamento da terra na sua inteireza. Eu queria que você começasse falando para a gente como o MST tem levado a cabo os ensinamentos de Marx por meio da agroecologia. 5 minutos. Boa tarde, companheiras e companheiros. Só ela respondeu, boa tarde. Quero cumprimentar a Boitempo e a todos que se envolveram nessa atividade, sobretudo por ter incluído esse tema, ainda que tenhamos pouco tempo, e é assim. O Marx, como vocês sabem, imagino que aqui todo mundo é sabidão de Marx, né? E quem não for na saída, passe nas livrarias. Ele é o grande mestre de toda a classe trabalhadora mundial, porque ele desenvolveu um método para nós entender o capitalismo e não só contentou com o método de análise da realidade, mas ele contribuiu para a luta de classes, para destruir o capitalismo. Então, aqui, nesse tema, e em tão pouco tempo, o que eu gostaria de dizer é que, infelizmente, a atual geração da esquerda mundial, sobretudo os pensadores, pesquisadores, intelectuais e as organizações da classe trabalhadora, nós estamos em dívida com o Marx, porque nós temos muito poucos que se dedicaram a explicar a natureza da crise ambiental que nós estamos vivendo. O companheiro já citou o Foster, poderíamos acrescentar o Michel Louvi, acho que tem livro deles aí, dos dois. Poderíamos acrescentar, pasmem, a encíclica Laudato Si do Papa, que ele não sabe, mas ele usou a dialética para explicar. Agora ele se encontrou lá com Marx e acho que estão trocando figurinha sobre a forma como ele escreveu, a louvado seja. E aqui no Brasil nós também estamos muito mal. Nós do MST que vivemos querendo aprofundar o tema, na hora de convidar alguém, nós penamos. Que aí é Leonardo Boff, Luiz Marx, agora descobrimos que... Carlos Nobre, descobrimos que o Carlos Nobre não é tão tucano assim, então vamos trazê-los para a esquerda, mas são muito poucos os pesquisadores
que procura interpretar a crise, digamos, usando o método do Marx. E é muito grave isso, porque nós estamos vivendo um período da história da humanidade onde a crise ambiental é gravíssima. É tão grave quanto a crise do modo de produção capitalista, porque a agressão do capital sobre os bens da natureza é de tal magnitude e tem trazido tantas consequências que está colocando em risco a vida do ser humano nesse planeta. Como diz o Boff, o planeta Terra vai seguir, vai se recuperar, vai se regenerar, mas nós, os ditos seres humanos, o Homo sapiens, nós podemos passar. Não? De certa forma, todos os dias nós temos eventos resultantes da crise ambiental, das agressões que o capital faz, que comprovam isso. Naquilo que o Fidel Castro, na primeira conferência de 92, lá no Rio de Janeiro, anunciou como profecia há 30 anos atrás, agora está visível nas páginas de jornais, quando ele disse: senhores presidentes, que estavam lá todos os presidentes, quero lhes dizer que se nada for feito, há um ser vivo desse planeta que corre risco de extinção, que é o ser humano. Ele falou isso em junho de 1992. Bem, e essas agressões que o capital faz contra a natureza para poder acumular capital, já que em tempos de crise do capitalismo, a Rosa Luxemburgo, com quem eu tenho conversado bastante, ela nos advertia que em tempos de crise do capitalismo, eles vão com mais sede contra os bens da natureza, para se apropriar deles, porque eles descobriram que os bens da natureza não têm valor do ponto de vista da economia política. No entanto, quando eles tiram da natureza a água, a madeira, a biodiversidade, os minérios, o petróleo e transformam em mercadorias, eles conseguem se apropriar de uma renda extraordinária, de um lucro extraordinário que jamais teriam na indústria ou no comércio ou mesmo num banco. Então, nos últimos 20 anos, eles foram com muita sede para se apropriar de forma privada dos bens da natureza, sobretudo no sul global, aqui na América Latina, na África, no sul da Ásia, para poder se salvar e seguir acumulando bens. Mas isso tem trazido consequências terríveis. E lá na agricultura, com isso eu termino, a forma como o capital se manifesta no seu modelo de produção capitalista é o agronegócio, com o monocultivo, sementes transgênicas, com o uso de agrotóxicos, e tudo isso destrói o meio ambiente e vai gerando também zoonoses, que é as consequências dos outros seres animais que convivem conosco. Lá na nossa terra, né, Luciano? Agora eclodiu a febre aviária. Já estava nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos morreram 170 milhões de galinhas. Mas a Globo nunca citou nada, porque denunciar as consequências do agronegócio seria uma forma pedagógica de dizer isso não dá certo. Mas eles preferem calar quando aparecem os problemas. Agora está lá o Rio Grande, em pavorosa, e só saiu nos jornais porque a China e a Europa proibiram a importação de frango. E tomara que continue assim, que nós devemos criar frango só o necessário e de outra forma que não seja agressiva, inclusive, ao bem-estar dos animais. Bem, fico por aqui, senão eu fico até meia-noite falando mal do capital. Obrigado.
Vai voltar para você já já. Aproveitar que o João Pedro falou sobre os desastres climáticos, a gente teve um ano atrás, né, Luciana, uma das tragédias mais marcantes da história do nosso país com as enchentes no Rio Grande do Sul. Luciana Genro, deputada estadual, né, na Assembleia do Rio Grande do Sul, foi uma das parlamentares que fez um enfrentamento forte lá com Eduardo Leite, com o prefeito, enfim. E aí queria ouvir de você um pouco também de como esse tipo de tragédia atinge, de fato, as pessoas no território, e é o trabalho também dos parlamentares, da política institucional, de travar esse tipo de batalha, de trazer o povo para a disputa, né? Muito obrigada, boa tarde para todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a Boitempo pelo convite, a Fundação Lauro Campos, da Marielle Franco, da qual eu sou presidente. Tenho muito orgulho dessa parceria com a Boitempo, especialmente no aniversário do Marx. E eu trago para vocês aqui a visão de quem viveu na pele um desastre climático, onde nós pudemos ver pela primeira vez, acho que pela primeira vez no Brasil, uma situação real de refugiados climáticos. Porque o que ocorreu no Rio Grande do Sul, e um ano atrás, quando eu estava convidada também para vir aqui, e não pude vir por causa justamente da enchente, nós tivemos uma enchente brutal no Rio Grande do Sul, que foi resultado não só das águas, das chuvas, que foram realmente muito intensas e fortes, mas foi resultado de um total descaso do poder público com a infraestrutura das cidades que sofreram com as chuvas. Nós tivemos um bairro de Porto Alegre, chamado Menino Deus, que é um bairro de classe média alta, em várias partes, que foi completamente alagado, não porque choveu demais, mas porque os esgotos estavam entupidos e a água voltou para dentro da cidade, a partir de dentro da terra. Não só a água da chuva, mas esgoto, sujeira, lama. Então, vocês imaginem, nós temos um outro bairro de Porto Alegre, chamado Ilha da Pintada, que ficou praticamente devastado. Eldorado do Sul, praticamente devastado. Milhares de pessoas tiveram que sair das suas casas. Bom, vocês viram na televisão, foi notícia no mundo inteiro a situação do Rio Grande do Sul. E vivendo aquele momento, a gente ficava imaginando, agora tudo vai mudar. As pessoas, os governos vão começar finalmente a se preocupar com o meio ambiente. Ilusão. O governador Eduardo Leite, PSDB, que pretende aí se candidatar a presidente da República, agora ele saiu do PSDB, foi para o PSD, flexibilizou toda a legislação ambiental do Rio Grande do Sul antes da enchente. Quando veio a enchente, nós então propusemos um revogaço dessa legislação ambiental. Não tivemos apoio da bancada do governo. Nosso revogaço está lá tramitando sem chances de aprovação. Apresentei uma PEC destinando um percentual fixo para a prevenção de desastres climáticos. Não tivemos apoio da bancada governista. O que significa isso, né? Por que um desastre ambiental tão absurdo e que fica tão evidente, que deixa tão evidente que os problemas ambientais atingem diretamente a vida das pessoas,
matam e destroem as casas, o patrimônio e as vidas? Por que que mesmo assim a burguesia ilustrada, vamos chamar assim, a burguesia que não é a extrema-direita, porque o Eduardo Leite não é a extrema-direita, não é exatamente igual à extrema-direita, por que que nem assim eles aceitam a realidade de que há que se mudar o modelo econômico? Por um motivo muito claro. O capitalismo só existe a partir da depredação ambiental. Não há condições de sobrevivência desse modelo econômico se não for um modelo predatório do meio ambiente. O David Harvey, num dos seus livros, estima que o capitalismo, para ele ser viável, ele precisa crescer numa média de 3% ao ano. Esse crescimento absurdo, necessário para manter as taxas de lucro, para elevar a mais-valia e garantir a sobrevivência do modelo econômico, é absolutamente predatório do meio ambiente. E não há nenhuma chance de se garantir a preservação ambiental sem a mudança do modelo econômico, sem uma ruptura com essa lógica predatória. A Rosa Luxemburgo, que o Stedley mencionou, que eu também converso bastante com ela, ela cunhou aquela famosa frase socialismo ou barbárie. E essa frase hoje talvez pudesse ser trocada pelo ecossocialismo ou extinção, que é a chamada da nossa mesa aqui, e ela está mais atual do que nunca. A Rosa trouxe essa disjuntiva naquele momento crucial da guerra, onde o capitalismo estava caminhando para a barbárie da guerra, da destruição, da morte, a partir do enfrentamento das potências econômicas. Hoje, essa disjuntiva está colocada novamente. E não é pela guerra entre países, mas é por uma guerra que o capitalismo trava contra o meio ambiente. E, portanto, a nossa luta ecossocialista, a nossa luta em defesa do meio ambiente, ela é uma luta anticapitalista, ela é uma luta por um novo modelo econômico que harmonize os interesses da humanidade, do planeta, com os interesses econômicos. E esses interesses econômicos não pode ser o interesse do lucro. Enquanto o lucro estiver acima da vida, não haverá nenhuma chance de sobrevivência da humanidade no longo prazo, ou talvez nem tão longo assim, porque os desastres ambientais estão cada vez mais frequentes, cada vez mais graves e cada vez mais mortais. Obrigada. Obrigado, Luciana. Pegando um outro gancho que o João Pedro levantou sobre a questão, e também falando sobre o Rio Grande do Sul, a questão da gripe aviária. A gente teve, inclusive, com a crise dos Estados Unidos, né, um aumento gigantesco do preço do ovo, por exemplo, que esbarrou na qualidade de vida das pessoas, né, aqui no Brasil. A gente estava falando ali um pouco antes sobre alimentação. Você é vegano, e você estava falando sobre isso, sobre a questão da gripe aviária e de como isso também tem esbarrado numa luta, né? A alimentação se tornou uma luta importante, né? Um foco importante de batalha. Então, Chavoso, se você quiser seguir daí, acho que é um ponto bacana para a gente trazer para o debate também. Boa tarde. Bom, a satisfação para mim estar aqui mais um ano, sendo convidado mais uma vez pela Boitempo e pelo MST para participar desse evento tão importante, que é o aniversário de Marx, né? Então, começo saudando Karl Marx, esse pensador tão importante para a humanidade, para a classe trabalhadora, que até hoje continua colocando medo nas elites de todo o mundo, né? Bom, saudo a mesa, deputada Luciana,
João Pedro Stedley, parceiro aqui que está mediando, José, satisfação para mim também dividir esse espaço com pessoas de luta, pessoas que estão lutando aí antes de eu nascer, né? Tenho 25 anos, né? Como o José falou, sou vegano e sou vegano aí há 12 anos, me tornei vegano com 14 anos de idade, 12 anos? Já perdi as contas, sei lá. E vegetariano 1 ano a mais aí, né? Me tornei vegetariano e 1 ano depois vegano. Então, desde os meus 13 anos de idade, estou aí estudando sobre essas questões, né? Ambientais, da luta antiespecista, em defesa dos direitos dos animais, da natureza, da mãe terra, e etc. E depois eu me tornei marxista, né? Já com os meus 18, 19 anos. E aí eu uni uma coisa com a outra, né? Uni essa luta antiespecista com a luta anticapitalista, e através do trabalho da maravilhosa Sabrina Fernandes, que infelizmente não pôde estar aqui hoje por questões de saúde, eu descobri o ecossocialismo e me tornei um ecossocialista. Então foi por influência da Sabrina. Estava muito animado para poder dividir a mesa com ela, né? Uma pena que ela não tinha conseguido vir. Então fica a recomendação, né, para vocês acompanhar lá. Apesar dela não estar mais produzindo conteúdo no canal Tese 11, ele continua lá disponível no YouTube com muitos conteúdos fantásticos. Então, saudação também para o MST, para a Boitempo, né? A Boitempo é uma editora tão importante. O MST, esse movimento social tão bonito, tão importante que a gente tem no nosso país. E por falar nele, eu aproveito o espaço aqui para reverberar uma denúncia de algo que aconteceu hoje na Bahia. Não sei se vocês ficaram sabendo que a Polícia Militar invadiu o assentamento Edivaldo Sena e tem feito, desde a madrugada, um despejo violento lá na Chapada Diamantina. Polícia Militar comandada pelo governador Jerônimo Rodrigues, que é do PT, e que faz hoje a Bahia ter a polícia que mais mata no Brasil. É a polícia que mata na favela, que mata nas aldeias, que mata nos quilombos e que está matando nos assentamentos e acampamentos rurais também. Bom, eu quero voltar na frase da Rosa Luxemburgo, que a Luciana citou, né, socialismo ou barbárie. 100 anos atrás, essa também importante pensadora, né, marxista, Rosa Luxemburgo, dizia isso, que se o capitalismo ele não fosse superado, viria a barbárie. A barbárie já existia, na verdade, na época, né, mas essa barbárie pioraria, e foi o que o mundo viu nas décadas seguintes. Foi Segunda Guerra Mundial, foi nazismo, foi Holocausto, surgimento do Estado de Israel, né, e tudo que a gente vem vendo aí nas últimas décadas no mundo. E no nosso país, né? Guerra Fria trouxe as ditaduras militares aqui para a América Latina. E o nosso país, né, que já convivia com a barbárie do colonialismo e da escravidão, vem vivendo outras barbáries, né, que são reflexo dessas até os dias de hoje. Então, como, né, já foi falado, essa frase pode ser atualizada, né, para ecossocialismo ou extinção, porque a barbárie já veio. O capitalismo não foi superado. A gente já vive uma barbárie em todos os sentidos. A vida da imensa maioria da nossa população é uma barbárie diária. E se tratando da população brasileira, né, eu acabei de citar uma das principais barbáries que o nosso povo vive, que é a violência policial, que é provavelmente o assunto que eu mais trato hoje nas minhas redes sociais. Sempre foi um assunto que eu tratei bastante, mas a situação tem piorado tanto que eu hoje praticamente só falo sobre isso. É uma urgência pautar o fim da polícia militar no nosso país. É uma urgência pautar todo outro... É urgente pautar todo tipo de medida que vise, né, chegar nesse horizonte da abolição da polícia militar, incluindo seu desfinanciamento, incluindo, né, medidas paliativas importantes como instalação de câmeras nas fardas, mas que sejam com gravação de vídeo e imagem ininterruptamente, o contrário do que o STF acabou de decidir favoravelmente ao Tarcísio, que os policiais vão poder ligar as câmeras quando eles quiserem. Esse é um tremendo retrocesso vindo do STF, que muitos acham que é o salvador da democracia, que é progressista, né? Enfim, então a gente precisa estar pautando essas coisas, né? Como eu disse, a violência policial ela é uma das principais barbáries e desgraças que o nosso povo vive, a nossa juventude negra, pobre, periférica, favelizada. A gente está bastante perto da favela do Moinho aqui, vocês devem saber, devem ter acompanhado o que aconteceu nessa semana lá. E eles tiveram, né, os moradores tiveram uma vitória muito importante a partir da luta que eles travaram, a partir da coragem que eles tiveram para não aceitar o despejo e ir para cima para barrar isso. Enfim, então a barbárie, como eu falei, a gente já vive cada vez pior, né, no país e no mundo.
é a barbárie do aumento da violência policial ano após ano, é a barbárie da ascensão do neofascismo e da extrema-direita, é a barbárie de uma parte da esquerda que está copiando a extrema-direita, como é o caso do governador da Bahia que eu acabei de citar, é a barbárie das guerras, né, a barbárie do genocídio do povo palestino, para além do povo brasileiro, e a barbárie da crise climática, que é o grande foco aqui da nossa conversa de hoje, né? Então, como nós já estamos vivendo isso, o caminho agora, o destino, o futuro agora é outro, é a extinção, caso nada seja feito. Então, se a gente não superar o capitalismo agora, se a gente não superar o capitalismo nas próximas décadas, não é que a gente vai para a barbárie, porque a gente já está cada vez mais mergulhado nela, a gente vai para a extinção da espécie humana. Como João Pedro falou, né, o planeta vai ficar aí. A Terra já passou por várias extinções em massa, né, várias e várias vezes, e talvez a próxima esteja se aproximando. A gente vai e o planeta continua aqui, né? E às vezes parece que isso até seria uma coisa boa, né? Acho que, pelo caminho que a gente está seguindo, às vezes, aquele ditado, aquele meme, né? O apocalipse deixou de ser um medo e é uma esperança. Não, mas zoeira, gente. A gente tem que lutar para que isso não aconteça, né? A humanidade poderia viver muito harmoniosamente com o planeta, com os animais, com a natureza, mas infelizmente o sistema econômico em que a gente vive, né, e quem controla ele decidiu que não seria dessa forma. Mas poderia ser dessa forma. Só a gente olhar para os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, comunidades tradicionais, de um modo geral, a relação que elas têm com a natureza é uma coisa muito bonita, que a gente precisa olhar, se inspirar e entender que é possível construir o mundo inteiro daquela forma, né? Que não precisa ser uma realidade limitada a uma aldeia, a um território delimitado e cada vez menos delimitado, né? Mas que pode ser a realidade de toda a humanidade. Eu preciso concluir, e acabei nem entrando na questão do veganismo, né? Eu vou entrar no próximo momento de fala que eu tiver, mas eu só queria aproveitar para reforçar essa questão da gripe aviária e a denúncia, né? De um vídeo que eu vi hoje de manhã no Instagram, no perfil Mercy for Animals, que eles entram em abatedouros, filmam, fazem denúncias. Um vídeo com as 17 mil aves que foram abatidas, que foram asfixiadas, vivas até a morte, no Rio Grande do Sul, por causa da gripe aviária. Então, a pecuária, né, é muito importante também quando a gente fala o agronegócio, é a pecuária, né? É a agropecuária. Tem a produção de soja. Sim, a produção de soja para alimentar o gado da pecuária. Então, esse modo de produção, a pecuária, a grande indústria pecuária capitalista é a grande causadora da devastação ambiental que a gente está vivendo. A indústria pecuária precisa ser extinta. A indústria pecuária está acabando com o mundo, está acabando com os animais, está acabando com a própria vida humana, consequentemente. Então, a forma como eles tratam os animais é algo diabólico. Então, esse vídeo de animais, eles asfixiam os animais com a espuma. Eles vão jogando uma espuma em cima de todas as aves, as galinhas, e elas vão sendo asfixiadas por essa espuma e vão morrendo. Isso é diabólico, isso é desumano. Isso tem que ser, né, para quem não é vegano ou vegetariano, no mínimo, repensem sobre isso, sabe? Eu sei que, né, não vai ser mudança de um hábito individual que vai mudar a estrutura, de fato. Mas esses são seus valores? É possível construir um socialismo? É possível construir um ecossocialismo que tenha como valor a asfixia de animais, a morte de animais, e, enfim, né, e, consequentemente, as pandemias que vão surgindo por conta disso, por conta desse consumo de animais, pela produção massiva de animais confinados, e vai surgir gripe aviária, vai surgir Covid, vai surgir a gripe suína, né, que teve mais um tempo atrás. Enfim, é isso. Depois eu volto falando um pouco mais sobre esse assunto, mas por enquanto é isso. Valeu. Valeu, Thiago. Trazer o papo de novo para o Marx, e a gente pode também falar sobre alimentação saudável, mas o professor Bellamy Foster falava que a obra do Marx sempre esteve ali junto ao ecossocialismo, mas isso não foi explorado durante muito tempo. Nos anos 60, 70, é que alguns pensadores começaram novamente a lidar com essa parte da obra do Marx. E o Bellamy Foster fala também que o Marx tinha uma limitação na sua análise, porque, obviamente, ele fez uma análise material do que ele tinha ali naquele momento. Era outro tipo de exploração.
hoje a gente tem um tipo de exploração que é muito mais voraz, que é muito mais intensivo. A gente está falando aqui sobre a questão do especismo, da violência contra os animais, enfim, tem muita coisa para a gente tratar. Minha pergunta, a obra do Marx dá conta de entender o tipo de invasão e da maneira como a gente está tratando o meio ambiente hoje, para entender a análise, fazer uma análise do dia de hoje? Tu está querendo fazer um debate acadêmico? Eu acho o seguinte, como eu disse no início, o Marx desenvolveu um método de análise do capital e do capitalismo. E então o método, ele é muito útil, necessário, imprescindível para nós entender os movimentos do capital agora. Mas a realidade agrária ou da agricultura do tempo de Marx era diferente. Por isso que na obra dele não tem tanta contribuição mais específica sobre crises ambientais. Na época do Marx, predominava o capitalismo industrial, então a forma principal de acumulação era dentro da fábrica. E o capital ainda não tinha ido com tanta força para a agricultura. Na agricultura europeia, até o século XIX e XX, predominava ainda formas camponesas, que, de certa forma, amenizavam as agressões ao meio ambiente. Então, para ser sucinto, é claro, o método de Marx é fundamental para nós entender o que está acontecendo hoje numa outra realidade, da qual ele não viveu. Não? E a crítica que ele fez é que nos leva à necessidade de não só denunciar as formas de dominação do capital na agricultura e na produção de commodities agrícolas, como nos impõe a necessidade de nós pensar outros modelos anticapitalistas, pós-capitalistas, que resolvam desafios humanitários da civilização humana, da qual o MST está também preocupado. O primeiro é o equilíbrio com a natureza, que já foi dito aqui. Se nós não preservar a natureza, nós vamos morrer antes dela. E quando a gente diz morrer, ou barbárie, que o companheiro repetiu, parece que assim, é como se fosse uma hecatombe, de uma hora para outra todo mundo vai morrer. Não, eles estão matando aos poucos. Nós tínhamos um dado estatístico, por exemplo, que na Itália, no último verão, morreram 30 mil pessoas, idosos e crianças, de quê? De calor. Porque os ar-condicionados não dão conta. Lá na Feira da Reforma Agrária, o professor Carlos Nobre, que é o nosso maior pesquisador das mudanças climáticas, ele disse, João Pedro, já morreram nessa década 750 mil pessoas no mundo de calor. Então, olha, 750 mil é mais do que nós perdemos no Covid. Bom, se nós botássemos os 3 milhões que morreram de Covid, que no fundo a origem é uma zoonose, por alteração do equilíbrio com a natureza, e que fugiu lá de um animal e veio para nós. E virão outras, porque nada é feito de prevenção, como denunciou a Luciana sobre o Rio Grande. Eu fico puto da cara cada vez que vou num debate. O governo gastou 82 bilhões de recurso público nosso aqui, mandou para o Rio Grande. E que ação foi feita de prevenção das enchentes? Nenhuma. Tudo foi para estrada, ponte e não sei o quê.
mas nada foi feito para prevenir o que virá logo aí. Não? Porque não se recuperou a mata ciliar, porque não se fez nenhum programa de reflorestamento, porque não se combateu a soja, porque foi o monocultivo da soja de 30 anos que levou o assoreamento dos rios. Então nós tínhamos rios lá com 20 metros de profundidade, e hoje tem 2 metros de profundidade. Essa terra foi levada pelo monocultivo da soja. Mas ninguém fala mal da soja no Rio Grande, inclusive nem paga imposto. Mas ninguém fala mal, está todo mundo comprometido com as empresas exportadoras, com o agronegócio, etc. e tal. Então, é preciso que a gente, de fato, denuncie cada vez mais esses crimes ambientais que estão matando a população. Aqui em São Paulo, agora em homenagem à Luciana que veio de fora, vocês acompanharam, no mês de janeiro, que foi chuvoso, Luciana, morreram 18 pessoas de chuva. E não era morador de rua. Eram pessoas de todas as classes sociais, ou seja, a natureza é democrática. Ela não escolhe quem pega. Aqui em São Paulo, a maior cidade do hemisfério sul, a mais rica do Brasil, morre-se de chuva. E fica por isso mesmo, ninguém fala nada. É naturalizada a tragédia e a barbárie que o capital nos impõe. Câmbio, camarada Bernardes, e para de me mostrar esses papelzinhos aí. Luciana, acho que tem uma questão importante que você começou a tocar na tua fala, sobre algumas comunidades que foram atingidas pelas enchentes, né? Você falou de um bairro de classe média, João Pedro falou aqui sobre 18 pessoas que morreram nas chuvas em São Paulo. Acho que tem um assunto importante que está muito ligado ao ecossocialismo, que é a questão do racismo ambiental, né? E acho que isso ficou muito forte, muito evidente nas tragédias que chegaram ao Rio Grande do Sul. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como essas comunidades foram atingidas e foram elas que foram expulsas dos seus bairros, foram elas que foram para as avenidas, para as rodovias. A gente via as pessoas acampando ou dormindo na beira da rodovia, porque o seu bairro foi tomado, não tinha mais para onde ir, os abrigos estavam lotados, né? Então acho que tem um bom debate para a gente fazer sobre quem está sendo atingido por essas mudanças climáticas, que são, obviamente, fruto de um capitalismo desenfreado, né? Sem dúvida. A natureza é democrática no sentido de atingir a todos, mas as consequências do que a natureza provoca são distribuídas muito desigualmente, né? E, obviamente, que o pessoal que morava lá nesse bairro de classe média alta, conseguiu se reerguer. Mas o pessoal lá da Ilha da Pintada, que é a parte pobre de Porto Alegre, está até agora esperando pelas casas que não chegaram. Está até agora esperando pela reconstrução da escola, do posto de saúde, né, do seu bairro, que praticamente deixou de existir. Então, o racismo ambiental é muito evidente nesse processo, porque são as pessoas negras. O Rio Grande do Sul é um estado mais branco do que o Brasil, né? Mas, mesmo assim, a gente tem centenas de milhares de pessoas negras que foram atingidas e que, até agora, continuam sem resposta para a sua demanda. Nós, inclusive, incentivamos a criação de um movimento de atingidos pela enchente para buscar organizar essa luta. Porque uma das questões fundamentais é como organizar a luta do povo diante de uma iminência de uma nova tragédia, que é algo muito provável que vai ocorrer. Talvez não nas mesmas proporções, do mesmo jeito, mas vai acontecer.
Aliás, essa enchente já foi a segunda no Rio Grande do Sul, gravíssima, porque a primeira tinha sido em janeiro, no Vale do Taquari, que é uma outra região do Rio Grande do Sul. Então, é algo que, sem dúvida nenhuma, tem classe, tem cor, né? Tem raça e tem gênero também, porque as mulheres chefes de família também são, as mulheres pobres chefes de família também são as que sofrem essas consequências de forma mais brutal. Eu sou de uma organização dentro do PSOL que se chama Movimento Esquerda Socialista, que recentemente foi incorporada na Quarta Internacional. Quem conhece um pouco da história da esquerda sabe o que é a Quarta Internacional, a internacional fundada pelo Trotsky, depois que ele foi expulso, perseguido e um pouco antes dele ser assassinado pelo Stalin e por alguém amando do Stalin. E a Quarta Internacional lançou, nesse seu último congresso, do qual eu participei em fevereiro, justamente um manifesto ecossocialista por uma revolução ecossocialista no mundo. E traz alguns pontos interessantes para a gente fazer um exercício de imaginação sobre como seria um novo mundo livre dos interesses do capital. E traz alguns pontos essenciais para a gente entender o que seria esse ecossocialismo. Então, há uma necessidade de planos públicos de prevenção de desastres adaptado às necessidades sociais e sob controle popular. O compartilhamento da riqueza para cuidar gratuitamente dos seres humanos e do nosso ambiente. Aliás, essa é uma questão que interessa muito as mulheres, porque nós ainda somos as grandes responsáveis pelo trabalho de cuidado das crianças, das casas, dos idosos, dos doentes, e é preciso uma resposta para isso também. A necessidade de expansão dos bens comuns e dos serviços públicos contra a privatização e a mercantilização. Os estados imperialistas, capitalistas e os ricos é quem deve pagar pela crise, não os pobres, não os países que já pagaram com o seu subdesenvolvimento os interesses dos países ricos. A necessidade de uma emancipação que seja também antirracista. A liberdade de movimento e residência na terra, ninguém pode ser ilegal, a questão dos migrantes, eliminar as atividades econômicas desnecessárias e prejudiciais, e aí entra a questão do agronegócio, especialmente da pecuária de corte em larga escala, porque a humanidade pode sim sobreviver sem essa produção absurda de carne, que é um dos fatores, né, de poluição ambiental mais graves. O problema da soberania alimentar, o fim do agronegócio, da pesca industrial e da indústria da carne, quer dizer, é a agricultura familiar que produz alimentos para o consumo interno, não é o agronegócio. Inclusive, agora tivemos uma denúncia absurda, Stedley, que na cidade de Eldorado, o dique que vai ser construído não vai proteger o assentamento do MST. São 300 famílias do MST que vivem, produzem arroz ecológico em Eldorado e não tem a sua área protegida pelo dique que vai ser construído, nem foi ainda. Coexistir com os seres vivos, o fim ao massacre das espécies, quer dizer, o antiespecismo, a luta contra essa barbárie que é o tratamento dos animais e até mesmo dos animais domésticos. A gente teve uma enxurrada de animais abandonados depois da enchente, que estão até hoje em condições absurdas de sobrevivência. Reforma urbana popular, o abandono dos combustíveis fósseis e energia nuclear o mais rápido possível, socializar a produção de energia, abrir a caixa preta dos data centers e socializar as big techs,
a autodeterminação e libertação dos povos, emprego para todos, a redução da jornada de trabalho. Então, é a luta da escala 6x1. Lá no Rio Grande do Sul, nós temos um grande grupo econômico chamado Zafari, que faz escala 10x1 com seus funcionários nos seus supermercados, que é algo ainda mais cruel que o 6x1. Então, a redução da jornada de trabalho é uma questão fundamental. Reduzir, reciclar, reutilizar, garantir o direito das mulheres ao controle dos seus próprios corpos e a uma vida sem violência. E o conhecimento como bem comum, a reforma dos sistemas de educação e pesquisa, entre outros pontos aqui que eu não vou ter tempo de falar, mas que se sintetizam na ideia de que quem tem que pagar a conta dessa crise são os grandes milionários, e que essas bandeiras de transição para um outro modelo econômico, elas já são necessárias agora, porque se não tivermos a luta por essas bandeiras hoje, não teremos futuro para construir o ecossocialismo mais adiante. Eu fico chateado mesmo de ter que mostrar a plaquinha, porque, né, a gente podia ir muito mais longe. Temos horário para acabar. Chavoso, você queria falar sobre o veganismo, né? Mas queria também aproveitar, a gente tocou nessa questão do racismo ambiental e como as quebradas têm que lidar com os desequilíbrios climáticos, né? E a gente falava ali, estava conversando contigo, como há urgências muito maiores no dia a dia das periferias que não a reciclagem, né? Que não o cuidado com o córrego que passa ali. Tem urgências muito importantes que a Luciana Genro tocou agora, que o João Pedro também já levantou, mas queria que você falasse, para além da questão do veganismo, que eu sei que você vai colocar aí, como é que a quebrada trata da ecologia e como é possível levar para a quebrada o ecossocialismo. Bom, esse problema que você citou da população periférica, a população mais pobre, ter que lutar pela sua sobrevivência, né, diariamente, isso vai afastar essa população de praticamente toda a luta e todo o debate. É o que vai fazer, por exemplo, com que essa população não esteja aqui majoritariamente, porque está trabalhando agora, na escala 6x1, por exemplo, ou 10x1, que quer que seja, né? Ou nem trabalha formalmente, né? Porque a escala ainda é de quem trabalha para o CLT. Quem trabalha na informalidade, que é metade da população brasileira hoje, nem jornada e escala de trabalho definida tem, né? Enfim, então, a maioria do povo brasileiro vive assim, né? Vive lutando diariamente pela sua sobrevivência, lutando para conquistar o básico e manter esse básico, né? Porque você conquista uma casa, vem o Estado e destrói, derruba, ou então as enchentes, né, que são consequência das políticas do Estado também, né? Enfim, então é isso, né? A população brasileira vive essa realidade, como você disse, que tem preocupações extremamente urgentes, a preocupação com a alimentação, a preocupação com a vida, né? Porque seu filho está sendo morto pela polícia, o parente, amigo, vizinho e por aí vai, né? Você próprio está sendo violentado constantemente pela polícia. Dentre muitas outras preocupações, né? Pagar o aluguel e tudo mais. Então, como eu disse, isso acaba fazendo com que a população não consiga participar de debates, acessar debates assim, mais elaborados, ou somar na luta, né? Nessas lutas assim, mais organizadas, eu digo, porque lutar, essa população está lutando diariamente, né? Inclusive, na hora que eu cheguei aqui, eu gravei uma entrevista com alguém aqui, e aí me foi perguntado assim, né, como que a gente faz para a população, para atrair a juventude aqui, para essas lutas da esquerda. Eu falei, é o contrário, é a esquerda que tem que ir para as lutas que a população está travando. Porque o nosso povo trava diversas lutas, diariamente, por várias causas. É a luta contra os despejos e reintegrações de posse, é a luta contra a violência policial. Eu citei um exemplo nessa entrevista que eu gravei, que segunda-feira teve um ato na porta do Fórum Criminal da Barra Funda durante uma audiência que estava rolando, a primeira audiência do caso da morte do jovem Luiz Fernando, um jovem de 20 anos, negro, do Jardim São Luís, né, periferia da Zona Sul. E aí você vai nesses atos e você só encontra quem lá? Movimentos de mães,
familiares de vítimas. Você não encontra partido, via de regra, né? Partido de esquerda, movimentos, etc. É só vítimas e aliados dessas lutas, né? Pessoas que têm alguma proximidade com essa pauta. Então, a esquerda fica nessa, né, de esperar que o povo venha e que o povo vá atrás desse conhecimento e aí vá adquirir a consciência de classe e assim vá começar a votar nos nossos candidatos. E aí é isso, gente. E não é assim que vai acontecer. Não é isso que vai acontecer. É o contrário. O nosso povo já está lutando por muitas coisas, como eu disse, moradia, contra a violência, alimentação. Falta movimentos organizados para somar nessas lutas. Ou seja, o povo está lutando e está a Deus dará, lutando de forma autônoma e geralmente de uma forma um pouco mais desorganizada, né? Então, eu acredito que o papel da esquerda é ajudar a organizar essas lutas que já estão acontecendo. Indo diretamente agora para a questão ambiental e ecológica, né, ela faz parte disso, né? Como a Luciana falou, quem é mais afetado por esses desastres são as pessoas mais pobres, são as pessoas periféricas, são as pessoas que estão em favelas, são as pessoas que não têm condições, estrutura de se reerguer, né, ou que já moram em regiões precárias, em áreas de risco, né, em morros que deslizam, e por aí vai, né? Então essa população é a mais afetada por tudo isso, mas ela não é a que menos, como a gente falou, consegue se reerguer depois disso, consegue se organizar para lutar contra isso e, além disso, não entende por que isso acontece. Aí parece que é uma obra do acaso, é porque Deus quis, é porque isso, é porque aquilo, e não está claro para a maioria da população qual é a relação direta entre políticas, né, seja a política feita ou a ausência de política, que não foi feita também. A relação disso com essas coisas que acontecem. Quando a gente usa o termo racismo ambiental, para a maioria da população, isso é motivo de chacota. Racismo ambiental, você está falando que a natureza ela é racista? Ou seja, esse termo acadêmico, racismo ambiental, ele é do desconhecimento da imensa maioria da população. E a população não sabe, a maioria da população, que existe sim uma intencionalidade do Estado, dos políticos e das elites para que as tragédias e desastres ambientais aconteçam e afetem essa população majoritariamente. Né? Então, isso tudo é muito bem pensado. Por quê? Porque faz parte do racismo de um modo geral. Né? A gente, apesar de estar usando esse termo racismo ambiental, ele é racismo. Né? Porque um tentáculo do racismo é esse, é fazer com que a população racializada, preta, parda, indígena, quilombola, esteja nas piores regiões, vivendo nos piores bairros, nas piores localidades, com piores estruturas e, consequentemente, ela vai ser mais afetada quando essas coisas acontecerem. E depois é a vida que segue. Não vai ter nada para ajudar, para reparar essas pessoas. Então, enfim, né, pode ser que eu não tenha respondido exatamente a pergunta, como foi feita, mas a reflexão que eu quis trazer foi de como que as esquerdas em geral e os movimentos de esquerda precisam estar junto com a população, construindo todas as suas lutas que ela está travando diariamente, e assim introduzindo essa luta ecológica e ambiental junto, né? Fazendo a população perceber que falar de ecologia ou mesmo de veganismo não é coisa do playboy universitário místico que gosta dessas coisas aí. Não, é coisa de todo mundo e deveria ser coisa de todo mundo, né? Porque se a gente está lá morando nas favelas e sofrendo com essas enchentes e deslizamentos, é porque 137 anos atrás não foi feita a reforma agrária e não foi dado terra para os nossos ancestrais. E a falta de terra é o que faz com que hoje a gente esteja aí sobrevivendo, né, em barracos de madeira, em vielas que nem entra ventilação ou em situação de rua. Então, entender, está tudo interligado. A luta pela reforma agrária está absolutamente ligada a essas todas as lutas que a gente tratou aqui hoje. Valeu. E a gente já vai chegando no final dessa mesa. Vou pedir uma conclusão de vocês, os finalmentes,
E acho que é importante dizer, então, o Chavoso falou sobre a reforma agrária. Como é que o MST está trazendo isso para o seu dia a dia, para a gente encerrar, infelizmente, essa mesa? Mas os outros também. Bem, no início do movimento, nós éramos um movimento de natureza prioritariamente camponesa. Nós somos influenciados ideologicamente pela Revolução Mexicana, pela palavra de ordem do Zapata, que era terra para quem nela trabalha. E do ponto de vista de programa, a nossa proposta se inseria no que poderia ser classificado como uma reforma agrária clássica, da qual o capitalismo industrial aceitava. Tanto é que na Europa, nos Estados Unidos e na Europa e no Japão, quem fez a reforma agrária foi a burguesia industrial. Bem, passado esses 30 anos, com o agravamento da exploração capitalista, isso forçou o MST também a atualizar o seu programa. E nós, então, construímos esse programa que nós chamamos Reforma Agrária Popular. Reforma agrária popular no sentido que ela tem que atender a todo o povo e não apenas os camponeses que queriam terra para trabalhar. E fazer uma mudança no campo que interesse a todo o povo precisa dialogar e resolver esses dilemas que nós estamos apontando aqui. Então nós incorporamos no nosso programa, no nosso ideário, alguns objetivos com um sentido mais anticapitalistas. O primeiro deles, vamos continuar lutando pela terra, mas agora não é mais só ocupar terra e dividi-la, é no sentido de se contrapor ao modelo de exploração capitalista do agronegócio. A grande propriedade é perversa não porque ela é grande, é pela forma de exploração que ela aplica na natureza e nos trabalhadores. Nós incorporamos como ideário a defesa da natureza. Defender a natureza significa desmatamento zero, significa reflorestar, plantar árvore, frutíferas, nativas, de acordo com o bioma. E não só lá no assentamento, nós temos que induzir os governos a plantar árvore na cidade, que é onde está o maior problema. Pequim era uma das cidades mais poluídas do mundo há 20 anos atrás. Sabe como é que eles resolveram a poluição no Pequim? Plantaram 15 milhões de árvores numa cidade do tamanho de São Paulo. Aqui o que a prefeitura faz é derrubar a árvore, em vez de replantar. E enche de autorização de edifício que só vai agravando o problema. O terceiro pilar da nossa proposta é produzir alimentos saudáveis para todo o povo. E para produzir alimentos saudáveis tem que adotar um modelo de agroecologia que jamais o capital vai adotar. Entenderam? Para produzir em escala, para garantir alimento para todo mundo, alimentos saudáveis, essa agroecologia precisa produzir fertilizantes orgânicos, precisa produzir defensivos biológicos, precisa produzir máquinas adequadas ao camponês, que ninguém é doido fazer tudo com o esforço físico pessoal. E por último, nós incorporamos a ideia de mudar a matriz energética. A maioria das nossas cooperativas, e nós ficamos quietinhos, não contamos para ninguém, no capitalismo, e nós também, influenciados por eles, nós usamos as caldeiras para pasteurizar o alimento, a lenha. Isso é um contrassenso. Para ter lenha, tu tem que derrubar a árvore. Então, nós queremos substituir a lenha pela energia solar. Não? E isso depende de conhecimento científico. Que, infelizmente, a Universidade Brasileira, se ele falou mal que eu assumo como autocrítica, a Universidade Brasileira é ainda pior. A Universidade Brasileira está de costa para os interesses e as necessidades do nosso povo brasileiro.
A Universidade Brasileira só pesquisa para aumentar o lucro. Não pesquisa para resolver problema. Então, alguma dessas áreas tecnológicas nós vamos ter que fazer convênio com a China, com outros países que têm tecnologia disponível e que não colocam o lucro acima de tudo. De maneiras que me alegro pelo interesse de vocês. Nós lá vamos procurar fazer a nossa parte de lutar sempre. E aprendemos com o velho Marx. O motor da história da humanidade é a luta de classes. E a luta de classes só é feita quando toda a classe se envolve. Não é por um, dois, um grupo. Então, nosso esforço, se queremos seguir o legado do Marx, organizar o povo para fazer luta de massas. Porque só a luta de massas faz mudanças na sociedade. Muito obrigado. Luciana, suas conclusões finais. Então, quero fechar dizendo que essas bandeiras, né, que a gente está tratando aqui, a própria bandeira da reforma agrária, a questão do agronegócio, enfim, são bandeiras que, como o Stedley explicou, em algum momento puderam ser realizadas pela burguesia. A reforma agrária foi uma delas. Mas, hoje, já não são mais. Já não é mais possível a burguesia realizar essas bandeiras democráticas radicais. Portanto, é preciso organizar a classe trabalhadora e é preciso organizar o povo e é preciso uma organização revolucionária, uma estratégia revolucionária contra o capitalismo, para que estas bandeiras, que não são bandeiras diretamente socialistas, possam se realizar. Isso é o que o Trotsky chamou de programa de transição. Um programa que faz a ponte entre as questões mais imediatas do povo e a estratégia da revolução. E é a partir desse programa, dessas bandeiras transicionais, dessas bandeiras democráticas radicais que a burguesia não vai realizar, que nós podemos ganhar as massas e organizar essa luta de massas tão necessária, como o Stedley falou. A gente esteve juntos para eleger o Lula, né? E a eleição do Lula foi uma grande vitória para derrotar a extrema-direita. Mas a gente sabe que o projeto do Lula não é um projeto revolucionário. Isso já está muito claro para quem não sabia no início, em 2003, quando eu e outros fomos expulsos do PT. Agora já ficou, acredito, muito evidente. Portanto, é preciso construir uma alternativa que supere o PT e o modelo proposto pelo PT para governar pela esquerda. Porque o modelo proposto pelo Lula é um modelo de coalizão com a burguesia. É um modelo de conciliação com os interesses da burguesia. Por isso o Lula está defendendo tirar petróleo lá da margem do Foz do Amazonas. Por isso o agronegócio segue recebendo subsídios bilionários. Então, precisamos sim estar junto com o Lula e com outros que queiram estar junto no enfrentamento à extrema-direita, mas precisamos construir uma organização revolucionária, com uma estratégia revolucionária que possa, a partir desse programa de transição, apontar para a necessidade do ecossocialismo, para a necessidade de um mundo que não coloque o lucro acima da vida. E eu deixo o convite para vocês conhecerem a banca da nossa Fundação Lauro Campos Marielle Franco, que está logo ali, com vários materiais gratuitos também, que são produzidos pela Fundação, e também a nossa revista Movimento, que traz esse manifesto por uma revolução ecossocialista, e que é interessante porque hoje a gente não tem nenhum modelo de socialismo, né? Isso é uma coisa que dificulta, inclusive, ganhar o povo, ganhar as massas para uma estratégia anticapitalista, porque não existe um modelo pronto.
E aqui nesse manifesto, a Quarta Internacional ousou trazer algumas diretrizes de como seria, de como poderia ser essa sociedade livre das amarras do capital. Então, é muito interessante para que a gente possa também se armar, né, com essas bandeiras, com essas lutas que são tão necessárias para enfrentar no dia a dia os ataques do capitalismo e construir essa estratégia de mudança estrutural da sociedade. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Luciana. Chavoso, conclusões. 5 minutinhos. Bom, eu não sei o que falar. Quero saber se alguém quer me perguntar alguma coisa aí para mim, para eu falar, porque eu tô... Pode falar. Fala bem alto, se você conseguir. Se eu entendi bem, você quer saber qual foi minha motivação para entrar no veganismo? Beleza. Bom, então é isso, né? Vamos encerrar falando de veganismo. O que é importante, né? Porque existe esse mito que eu falei antes, né? De que o veganismo é coisa de rico, é coisa de playboy, é não sei o quê. Infelizmente, uma boa parte do movimento vegano, o movimento antiespecista, reforça essa ideia, né? Através de posicionamentos ridículos, como um que eu vi hoje de manhã. Nesse vídeo que eu citei para vocês, das aves sendo abatidas, uma mulher branca comentou assim, não deveriam matar os animais, deveriam fazer isso aí com os presos. Deveriam fazer isso que estão fazendo com essas aves, com as pessoas que estão presas. Quem é que está preso no nosso país, majoritariamente? São homens pretos, pobres, pouco escolarizados, etc. Né? Então, é racismo você falar uma coisa dessas, né? Que, por exemplo, já uma grande celebridade aí falou anos atrás, né? De que as vacinas tinham que ser testadas nos presos. Então, esse tipo de posicionamento, ele mancha a imagem do movimento vegano. Mas quem faz esse tipo de fala é o movimento vegano liberal. Todos os movimentos têm as suas vertentes e a vertente liberal, inclusive. Então, a gente vai ter o movimento vegano liberal, o movimento LGBT liberal, o movimento negro liberal, o movimento feminista liberal. Essa galera, por ser liberal, por não se opor ao capitalismo, ao sistema capitalista, à economia capitalista, ela não ameaça a burguesia e os seus interesses. Ela vai ser convidada para ir na televisão, para ir na Globo, para falar suas pautas rasas e superficiais lá, e passa para a sociedade a impressão de que esses movimentos são rasos e superficiais, e racistas e elitistas. E não são necessariamente. Né? Então a gente tem dentro do movimento vegano essa vertente, que é o veganismo popular, o veganismo anticapitalista, que é um veganismo que não vai dizer aquilo, né? Que você tem que mudar os seus hábitos individuais, porque isso é o que vai fazer o sistema mudar. É óbvio que não, gente. Isso é o liberalismo que diz, né? A gente tem que mudar a estrutura. Mas para mudar a estrutura, eu acredito que a gente tem que mudar também nossos hábitos, porque não faz muito sentido você dizer, por exemplo, que é contra a exploração da classe trabalhadora e querer obrigar o entregador a subir no seu apartamento para te entregar comida. Então é mais ou menos isso, tá ligado? É uma questão de valores, de ética. Enfim. E como que eu, né, me tornei então vegano? Como eu disse para vocês, eu tinha 13 anos de idade quando eu virei vegetariano. E 14 quando eu me tornei vegano. Quando eu tinha 13 anos, eu assisti um documentário no YouTube, curtinho, tem 10 minutos, chamado Paredes de Vidro. É um documentário apresentado pelo Paul McCartney, onde ele mostra como é por dentro dos abatedouros. Tem muitos outros, né? Tem os terráqueos, a carne é fraca, mas o que eu assisti primeiro foi o Paredes de Vidro, né? Que vem de uma frase do Paul McCartney que é: se os abatedouros tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos. Né? Então, se a população souber o que é feito ali dentro, uma boa parte dela vai deixar de compactuar com isso. A gente sabe que tem muita gente cruel que fala, foda-se, eu vou comer do mesmo jeito. Mas quem tem um pingo de humanidade e vê, por exemplo, pintinhos sendo sufocados vivos, né, seja dentro de sacos plásticos, seja em buracos na terra, seja, enfim, galinhas sendo degoladas vivas, porcos, né, que eles batem com a cabeça do porco no chão e jogam ele numa câmara de gás para ele morrer. Quem tem um pingo de humanidade se sensibiliza com isso. Eu, vendo isso com 13 anos de idade, eu me sensibilizei muito e falei, nunca mais eu vou consumir animais na minha vida. Só que você não pode fazer essa mudança da noite para o dia, né? Seu corpo tem que se adaptar, né? Quem quiser fazer essa transição, passar no nutricionista é bom, né? Não foi o que eu fiz, né? Mas eu fui pesquisando na internet
E ali eu fui vendo como que seria a forma mais adequada de eu fazer essa transição, e eu fiz, né? Então, no primeiro momento foi para o vegetarianismo e, na sequência, para o veganismo, porque eu falo assim, mano, é hipocrisia, né? Você, assim, com todo respeito quem é vegetariano, mas, pô, você ser vegetariano e não ter uma pretensão de caminhar para o veganismo, eu acho um pouco hipócrita, porque, beleza, né? Não tá matando a galinha para pegar o ovo que você come, não tá matando a vaca para pegar o leite que você toma, mas tem crueldade no processo do mesmo jeito. O animal está sendo torturado, a vaca é inseminada artificialmente, ou seja, é estuprada para que ela esteja grávida produzindo leite. Isso na grande indústria pecuária, né? A gente sabe que na agricultura familiar a relação é completamente diferente, entre povos, comunidades tradicionais é totalmente diferente. Mas o que chega para vocês, que vocês compram no mercado, é dessa forma que é produzido, dessa forma absurdamente cruel. Enfim, só para eu concluir, né, porque eu acho que é importante eu falar da questão do dinheiro que ela perguntou, que é uma dúvida também muito frequente. E, gente, isso é um mito que, veganismo é coisa de rico. Quanto que vocês estão pagando num quilo de carne? Fala para mim, né? Então, a gente compra proteína de soja ou outras proteínas vegetais, e que são mais baratas, que rendem mais, porque, né, ela vai ter um processo onde ela vai inchar e vai ficar maior depois que você hidrata, enfim, né? E por aí vai, né? Mas assim, não vou dizer também que não é verdade que tenha uma dificuldade para a gente acessar alimentos, né? Mas isso não é só em relação a uma alimentação vegana ou vegetariana, é a alimentação de um modo geral da população brasileira, que, como a gente está falando, não consegue comer carne, vai comer ovo, agora nem o ovo consegue comer mais. Ou seja, a nossa população, ela não tem soberania alimentar, que é a principal pauta, uma das principais pautas do veganismo popular. A população brasileira, ela tem que ter condições de se alimentar, de produzir seu próprio alimento, inclusive, aí volta para a questão da reforma agrária, né? E por aí vai. Então, sim, tem muita coisa que a gente precisa debater, infelizmente eu não vou conseguir trazer aqui agora, mas é isso, procurem por movimentos veganos e antiespecistas populares, como a ANTAR, por exemplo, que é uma referência que eu tenho aqui em São Paulo. Então aí, da hora. É isso então, gente, muito obrigado para quem colou, obrigado mais uma vez a Boitempo MST pela organização e pelo convite, foi um prazer para mim participar dessa mesa, é nóis, tamo junto. Poderíamos invadir a próxima mesa, inclusive, né? Brincadeira. Obrigado, Boitempo, Kim, Sofia e a todo mundo que participou com a gente aqui. Tem mais, né? Tem mais programação aí, fiquem por aí. Valeu!